Glória a Deus. Nós temos conosco hoje o apóstolo Sérgio Piovano. Vem aqui, Sérgio. Apóstolo Sérgio, meu amigo, apóstolo Márcia, Deus que abençoe. Amanhã teremos conosco o apóstolo Fernando Guilhem, vai ser um tempo bom. No domingo pela manhã teremos o apóstolo Aldo, ó. E à tarde, 17, 19, o apóstolo Edmilson. Vai ser um tempo bom, vai ser um tempo muito precioso. O tema da nossa festa é esperança, e a sua esperança no Senhor não será frustrada. O apóstolo Sérgio é um amigo de longa caminhada. Essa semana nós passamos pelo local onde ele começou a igreja em Campo Grande, aqui na Antônio Maria Coelho, perto ao Comper ali, e eu tenho visto a mão de Deus agindo através da vida dele, da família dele. O apóstolo Sérgio, um caráter irrepreensível. O apóstolo Márcio, posicionamento de fé, de fidelidade e de honra. E nós temos uma aliança, e nós fizemos uma aliança para envelhecermos juntos. Ele vai cuidando de mim, eu vou cuidando dele. E ele é assim. E toda semana, praticamente toda semana, nós nos encontramos. E é muito prazeroso, Sérgio, estar com você, viu? Muito bom. É bom. A gente conversa, a gente dá risada. De vez em quando a gente vai pescar junto. É festa mesmo. Isso é coisa para apóstolo. Cláudio, Deus que abençoe você, viu? Meire, Gabi, família linda. Na próxima festa de Hanukkah você vai pregar aqui, tá, Cláudio? Ó, tem torcida aí. Dourados, Deus que abençoe vocês. E tem um amigo meu aqui, o Edilson. Fica em pé, Edilson. O Edilson é de São Paulo, São Miguel Paulista. Ele fazia parte de um grupo chamado Viciados em Cristo. Graças a Deus que é em Cristo. E eles estiveram conosco na marcha em 2001, 2002. E foi um grupo assim que impactou mesmo o tempo que eles estiveram. E depois eles casaram, constituíram família, e o grupo parou por um pouco. E ele está conosco hoje, veio participar da festa. Deus que te abençoe, viu? Um beijão. Sérgio, vamos embora? Vamos lá. Toca fogo no mundo. Vamos orar? Eu quero orar com você. Levante sua mão direita para cá. Pai, te agradecemos e te bendizemos por este tempo tão especial para nós, como comunidade global, celebrando a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, a festa das luzes. Que a luz seja perfeita mesmo. Sabemos o poder da luz, dissipando as trevas, quebrando cadeias, destruindo fortalezas. Que a luz, ó Deus, seja perfeita no nosso interior. Deus, que a tua unção venha, Deus, inunde este lugar. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz e queremos obedecer a tua voz. Eu te louvo pela vida do apóstolo Sérgio. Deus, te louvo pela vida da apóstola Márcia, sua casa, sua família, na disposição de servir ao Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Vai lá, Sérgio. Amém. Shalom, queridos, graça e paz. Estou muito feliz de estar participando dessa festa com vocês, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Diga para 3, 4 pessoas assim: o Deus da esperança está aqui. O Deus da esperança está aqui. Quem é que está aqui? O Deus da esperança. Então você vai se surpreender. Durante esses 3 dias, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas. Jesus, ele gosta de estar em festa. O primeiro milagre que Jesus fez foi num ambiente de festa, né? Então, nós estamos em festa, então vai acontecer milagres aqui neste lugar. Quantos aqui vão receber milagres aqui nesses dias? Diga assim: que o Deus da esperança me encha de toda alegria e paz no meu crer, para que eu seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Escolhe uma pessoa bonita ao seu lado e diga assim para ela: que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz no seu crer, para que você seja rico. Rico! Tem mais mulher aqui, hein?
Eu falei rica, eu estou vendo rica, rica, rica. As mulheres vão ser ricas aqui, né? Então, diz de novo para ela lá. Seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Nessa noite eu quero trazer uma palavra de instrução. Eu tenho um grupo no meu iPhone, eu tenho uma linha de transmissão que eu costumo mandar mensagens, um grupo evangelístico. São pessoas que não são de igreja, mas são conhecidos meus, às vezes um médico, alguém um parente também, um familiar, e eu costumo mandar mensagens com propósito evangelístico. E achei interessante que, esses dias, eu mandei uma mensagem dizendo que esse ano ia ser um ano muito extraordinário na vida de cada um. Deus está te preparando, mandei assim na mensagem, Deus está te preparando para um 2020 extraordinário. E a pessoa respondeu, assim como você respondeu, amém. Mas ela disse algo mais, porque esse ano foi um caos para mim. Forte, né? Ela deu amém para a palavra, mas disse, porque esse ano foi um caos. E é interessante, né? Que a gente tem que entender que o propósito de Deus é que a gente possa viver uma vida abundante. Abra aqui em Jeremias 29, 11. Eu escolhi na NVI, a versão. Jeremias 29, 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Receba essa palavra de Deus para esta igreja, para você, como se Deus estivesse falando, e Ele está falando com você. Né? Eu já fui tremendamente... Eu recebi uma palavra rema poderosíssima no testemunho da pastora Adriana. E eu quero dar um testemunho bem igual ao seu. Eu recebi muito forte o rema para mim. Então, eu já estou abençoado aqui. Agora, veja bem, Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes o quê? Esperança e um futuro. Deus tem um desejo de prosperar a sua vida, te trazer um futuro maravilhoso. Isso é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, diga para o seu irmão assim, o plano de Deus para a sua vida é abundância. O plano de Deus para a sua vida é prosperidade. Amém? E agora veja bem, quando uma pessoa fala isso e disse que foi um caos esse ano, a gente tem que entender que qualquer alteração nos planos de Deus, na nossa vida, não tem nada a ver com Deus. Mas, muitas vezes, com escolhas erradas que nós fazemos. Como um pai, nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos, sim ou não? Você diz, você planeja, vou botar meu filho para estudar no colégio X, vou botar meu filho para fazer Kumon, vou fazer mandarim, inglês, balé, violão, e natação, judô, dependendo, balé, se for mulher, balé, se for menino, homem. A gente estabelece um plano para os nossos filhos, não é verdade? Mas muitas vezes não cumprem, por escolhas erradas. Mas o plano de um pai para um filho é o melhor. E o plano de Deus para as nossas vidas também é o melhor. É esse plano que está aqui na palavra de Deus. Planos que tenho para vocês, eu conheço, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Então é muito importante entender, né, que a vida que Deus tem para nós é uma vida de abundância. Agora, a vida é abundante. A crise é esporádica. Você pode dizer comigo? A vida é abundante. Agora, a crise é esporádica. Nós passamos por crise. Agora, muitas vezes acontece ao contrário. Tem pessoas que estão passando por crises abundantes e vida abundante esporádica. Deu para entender? A vida, ela tem que ser abundante. E as crises vão acontecer de uma maneira esporádica nas nossas vidas.
Agora entenda uma coisa: aceitar Jesus lhe garante a vida eterna. Praticar os princípios de Jesus lhe garante a vida abundante. Eu acho que tem essa frase aí, não tem? Olha lá. Aceitar Jesus lhe garante a vida eterna. Sim ou não? Sim. Agora, mas isso vai acontecer daqui a alguns anos, né? Para mim, daqui a uns 50 anos. Estou me projetando para viver uns 50 anos a mais, né? Mas nós temos contas para pagar aqui, nós temos desafios. E como é que eu vou viver a vida abundante? Praticar os princípios de Jesus lhe garante vida abundante. Deu para entender? Eu me lembro que existe um ministério chamado Ouvir e Crer. Alguém já ouviu falar? Ouvir e Crer? Mas eu acho que tem que ser assim: ouvir, crer e praticar. Não apenas você pode ouvir, você pode crer, mas pode não praticar, não é verdade? Então, na nossa vida tem que ser o quê? Ouvir, crer e praticar. E o que muda a vida de uma pessoa são os princípios que ela pratica. Querido, não adianta você entrar, eu posso falar, eu vou liberar palavras, né, de vitória, de bênção, 2020 vai ser extraordinário, e as palavras são importantes, mas eu tenho que praticar a palavra também. Ouvir e praticar. Diga assim: ouvir e praticar. Jesus, quando terminou um dos mais importantes sermões dele, ele disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Construir uma casa sobre a rocha é quando eu ouço e pratico. Mas ele diz também: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram com ímpeto contra aquela casa, que ela caiu, sendo grande a sua ruína. Ele não está falando para a gente do mundo, não. Ele está falando para pessoas que creem em Deus. Mas o projeto de Deus para a sua vida é um projeto de abundância, de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém? Não adianta você ter muito dinheiro no bolso e a sua saúde debilitada. Não adianta você ter muito dinheiro no bolso e seu casamento abalado, em crise. Não é verdade? Então, a promessa de Deus é para todas as áreas da nossa vida. E aí entra a questão de eu praticar os princípios da palavra. E eu queria ministrar 4 pontos aqui, 4 princípios para prosperar em 2020 e na próxima década. Quantos princípios? 4. Quantos querem prosperar aqui? Todo mundo quer, né? Eu quero saber se você vai fazer por onde. Nós vamos ensinar como. 4 princípios para prosperar em 2020 e na próxima década. Primeiro princípio para prosperar é planejar. Diga: planejar. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos e deve fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 20, 18. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Então é importante você fazer o quê? Planos, né? Ter o controle da sua vida, né? Tem aqui a agenda fabulosa, já adquiri a minha. Lá no início tem, falando sobre metas, objetivos, na área familiar, na área profissional. É importante a gente estabelecer planos para a gente alcançar as metas e os objetivos. E Provérbios 23, 7 diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Porque nós somos fruto da nossa imaginação. Se você criou grandes planos, grandes projetos, você vai desfrutar tudo isso. Se você não criou nada, se você não estabeleceu planos, não imaginou nada, ou imaginou o pior, você vai adquirir tudo aquilo, né, que você planejou e projetou. E é interessante, querido, que tem muita gente que não muda de nível de um ano para o outro, porque
A cada ano que passa, você tem que progredir. Sim ou não? Né? Então tem muita gente que não muda de nível de um ano para o outro porque nunca apresentou um plano diante de Deus. Aproveite esse período agora de dezembro, né? Vai ter o feriado de 25, depois o feriado de 1º, ou você está em recesso. Faça planos, escreva metas, objetivos. Eu tive um livro que me impactou muito, acho que é Oração Persistente, e ele conta uma história de uma pessoa. Ele incentivou a escrever metas, propósito de vida, e gastou assim, separou 2 horas, escreveu mais de 180 itens, dos mais simples aos mais complexos. Tipo, eu quero viajar para a França, eu quero fazer isso, eu quero mergulhar, eu quero ajudar, várias coisas. E isso aconteceu há uns 40 anos atrás. Dos 180 itens, ele já alcançou 150. E coisas assim que aos olhos humanos seriam absurdas. Mas a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Né? Eu até me inspirei, que ele disse que o sonho dele era dar um beijo na esposa na Torre Eiffel, quando completasse 30 anos de casado, 40. E eu tenho esse sonho. Vou com a apóstola na Torre Eiffel, quando completar 40 anos de casado, e vou dar Agora, se eu não sonhar isso, eu nunca vou alcançar, não é verdade? Eu não sei como, mas Deus vai prover. Então, sonha, como há sonhos, não fica limitado às circunstâncias. Não dá, eu não tenho dinheiro, querido. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Amém? Então é importante, primeira coisa, planos. Interessante, foi feita uma pesquisa com uma turma da Universidade de Harvard, as principais universidades do mundo, onde tinha se formado 35, foi feita uma pesquisa com uma turma que tinha se formado há 35 anos atrás, e foram analisar quem tinha sido mais bem-sucedido. Chegaram à conclusão que apenas 5% da turma tinha produzido mais que os outros 95%. Por quê? Chegaram à conclusão que só esses 5% tinham escrito metas e planos para as suas vidas. E toda a turma era formada por PhD, pessoas inteligentes, mas o que fez a diferença? Que apenas 5% tinham estabelecido, escrito os planos, as metas, os alvos. Amém? Então, o primeiro passo, é você começar a aproveitar essa semana, estabelecer planos, alvos, e vai, voa alto. Amém? Segundo princípio para prosperar é trabalhar. Diga, trabalhar. Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estilo, prepara o seu pão na cega, junta o seu mantimento, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá o quê? A tua pobreza, querido. Sem trabalho, não tem riqueza. Como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Deseja, Estava lendo que Bill Gates, segundo o homem mais rico do mundo, ele diz que o sucesso dele, ele deve a 2 coisas. Primeiro, 10% inspiração e 90% transpiração. Mesmo aquele homem, cara fantástico, mas ele acredita muito ao trabalho, ao esforço. Não adianta só orar e pedir que caia do céu. Cair do céu não vai cair, não. Você tem que trabalhar muito. Quantos vão trabalhar 2020? Muito. Amém? Então vamos lá. Fazer planos. Segundo, trabalhar. Terceiro, princípio para prosperar: ser perito no que faz. Não adianta você trabalhar sem você se tornar perito, porque, queridos, tem que combinar essas 2 coisas. Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra?
perante reis será posto, não entre a febre. Não adianta só trabalhar. Você tem que trabalhar e também se preparar, né? Eu estava lendo uma história muito interessante, né? Onde diz que está comprovado por peritos de educação financeira que sem a combinação desses dois fatores não tem como prosperar, trabalhar e se tornar perito. E dizem que para cada 1 hora de estudo diário aplicado à profissão que você exerce, você deve aplicar 1 hora de estudo e 8 horas de trabalho, né? Você é um dentista, como foi falado ali, vai trabalhar, mas vai estudar, vai se capacitar, vai se melhorar, né? Seja que área for, é importante se tornar célula também. Você faz célula. Eu já estou pedindo aí, eu vou me tornar perito aí, eu estou pedindo um mentor para mim. Hã? Já tem? Eu quero. Deu para entender? Aí você diz, trabalha e não produz, porque falta o quê? Se tornar o quê? Perito, para prosperar. O que diz lá? Veja um homem perito. Está vendo uma história muito interessante, numa revista de empreendedorismo, que diz o seguinte, né? Era uma mulher chamada Rita. Ela era muito pobre e morava no interior do Ceará. Com 18 anos, ela foi morar na capital. Ela tinha um sonho, ela queria ser uma mulher bem-sucedida. Ela não tinha conhecimento, começou a trabalhar como faxineira num salão de beleza. Quando no salão surgiu um curso de corte e penteado, ela pediu para fazer o curso. Após o curso, ela começou a cortar o cabelo na comunidade onde ela morava. Ela morava numa favela, mas ela aprendeu e começou a botar em prática naquela favela, cortando até de graça. Aí apareceu um curso de maquiagem e penteado. Depois de alguns cursos, ela pediu para a patroa fazer um teste no salão. E ela passou no teste, começou a trabalhar no salão. Ganhando mais, ela deu sequência ao seu plano de se tornar perita. Aí surgiu um curso em São Paulo de corte e penteado para casamento, e lá estava ela. Após o curso, a dona do salão começou a direcionar os clientes que iam para festas clamorosas para aquela moça simples do interior. Novos treinamentos, novas técnicas, novas ferramentas, e lá estava ela. Começou a assinar os melhores revistas de penteado e maquiagem para as festas. Com 1 ano de profissão, Rita era a cabeleireira mais disputada no salão. Com 2 anos de profissão, foi fazer um curso em Milão. Ao completar 2 anos de profissão, pediu demissão e foi atender nas casas das clientes. Com 3 anos de profissão, essa jovem cabeleireira ganha mais de R$100 mil por mês. Ela cobra por penteado e maquiagem da noiva R$1.000, 600 da mãe, irmãs de madrinhas, 7 mil por casamento, 4 casamentos por semana, 28 mil por mês, 100 mil. Mas por quê? Ela trabalhou. Eu vejo pessoas que a gente vai em algum lugar, a pessoa está preocupada em comprar o celular X12. Não investe nada. Mexe lá, está com um celular, mas não investe em curso. Você vai continuar. Vai ser lá, a pessoa atendente, copeira, não é verdade? E essa menina, isso é uma história real, o que ela fez? Ela tinha um plano para a sua vida, ela tinha um sonho, trabalhou, podia trabalhar a vida toda sendo faxineira, mas ela ficou olhando lá no salão, começou a fazer curso, e é assim, querido, que 2020 Deus te dê, né, vontade de aprender, de se tornar perito em alguma coisa, né? Amém, queridos? 4º princípio, falamos primeiro, planejar, trabalhar, ser perito no que faz. Agora vamos com o 4º princípio para prosperar no ano de 2020. Honrar a Deus com seus dízimos, ofertas e primícias. E como a pastora já deu até o testemunho, Provérbios 3, 7, 10.
9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra. Interessante, você pode trabalhar, você pode planejar, você pode trabalhar, você pode se tornar perito, mas se não tiver a honra a Deus, as coisas não andam. Eu vi uma reportagem, está ali o banner, ali, dá para ver? Dá para ver? Só peguei semana, ó. Cerca de 75% das empresas familiares no Brasil fecham após serem sucedidas pelos herdeiros. Quantos por cento? Segundo pesquisa da consultoria PwC, 75% das empresas familiares no Brasil fecham após serem sucedidas pelos herdeiros. Um dado preocupante em um universo em que 9 em cada 10 empresas do país são familiares. 90% das empresas no Brasil são familiares, como mostra o IBGE. Este alto índice de mortalidade do segmento mostra que apenas 7 em cada 100 empresas chegam à terceira geração. 7% apenas chegam, né? A pessoa planejou, trabalhou, se tornou perito, e por que fecha? Né? Isso aqui é um dado, isso eu já tinha visto há uns 15 anos atrás, e continua até hoje. E aí você vê na nossa, eu não vou nem citar nome, está gravando aqui, né? Mas se você olhar, você vai perceber algumas empresas familiares no nosso estado que fecharam, depois de muitos anos abertos. Me veio no coração isso, né? Faltou o quê? Honrar a Deus. Não adianta levantar de madrugada, comer o pão penosamente e ganho, porque os seus amados Ele dá enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. O que é honrar? Eu quero, quase que encerrando, com um texto em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Logo depois do texto que o nosso pastor, né? O rapaz que... Pastor Breno? É. Primeiro Eliseu cuidou de uma viúva, agora Eliseu vai cuidar de uma rica. E nós vamos aprender agora com a rica, né? Que aqui todos são ricos, né? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, versículo 13. Vamos aprender sobre honra aqui. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Mulher o quê? Rica. A qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Vamos lá, tem mais? Ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? A honra, ela lhe dá o direito ao favor de Deus sobre a sua vida. Olha que interessante. A semente mais poderosa para produzir um milagre é a semente da honra. O milagre que nós precisamos está na honra ao sacerdote. O que é honra? Há várias maneiras de nós honrarmos alguém. Podemos honrar com presentes, com dinheiro, com atitudes, com palavras, sim ou não? Várias maneiras de nós honrarmos. Mas a maior expressão de honra é atender à necessidade de alguém. Diga comigo, a maior expressão de honra é atender à necessidade de alguém. E muitas pessoas perdem milagres porque não aproveitam a oportunidade de honrar ao sacerdote e ao seu ministério. É interessante, né? Que é interessante. Eu sempre, quando convido alguém para vir na minha casa, eu pergunto o que a pessoa gosta de comer. Tem gente que não, já serve, nem pergunta.
Eu acho que é uma honra. Uma vez eu fui com minha esposa, meu pai é espanhol, e nós fomos conhecer. Ela foi conhecer, levei para conhecer um tio meu, que mora na Espanha, eu tenho primos que moram lá. E nós fomos lá, em Palma de Mallorca, eu e a apóstola. Aí chegamos, ele convidou a gente para comer, para almoçar, né? E aí levaram a gente num restaurante, e eles falaram, porque lá fala muito dialeto também, dialeto mallorquês, não entendi nada, está lá. Deve vir, eu acho que vai vir uma paella, pelo menos, né? Ele pediu, não perguntou nada. Quando chegou, me veio um prato de l'escargot. Para dizer no português, lesma. E ainda tinha umas que saíram assim, estavam vivas. A minha esposa olhou aquilo, eu ainda até encaro uma, outra eu comi, né? Meu Deus do céu. E lá tem um negócio que vem um prato primeiro, depois vem um segundo, ela achou que era só aquilo. Não está me entendendo, né? Agora, veja bem, não foi uma atitude de honra. O que você gosta? Gosta de comer carne, gosta de comer peixe, gosta de comer aquilo, pá, e me veio com aquele prato de lesmas. Aí não, mas saindo vivinha lá de dentro, né? Então, queridos, olha que interessante. Então, a honra. E a mulher sunamita honrou o profeta Eliseu. Como? Como ela honrou? Ela viu a necessidade do profeta, versículo 9. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Qual era a necessidade deste homem? Era um lugar para repousar. Ele precisava de um lugar para descansar. Ela poderia ter dado até o quê? Dinheiro. Ela era rica. Mas não adiantava dinheiro. Precisava de algo pronto já. Deu para entender? Então ela olhou para o sacerdote e viu: esse sacerdote, esse profeta, ele precisa de um lugar para descansar. Honrar é sempre suprir a necessidade de alguém. Está ali escrito, né? Honrar é sempre suprir a necessidade de alguém. A honra lhe dá direito a um milagre. Diga: a honra lhe dá direito a um milagre. Veja, versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho. O que provocou o milagre? A honra em atender à necessidade de alguém. Agora veja bem, uma coisa é você passar necessidade, outra coisa é você ter necessidade. Deu para entender? Passar necessidade: não tenho comida, eu não consigo pagar o aluguel, não consigo pagar a luz, não consigo pagar a água, estou devendo a Casas Bahia, estou devendo Riachuelo, está passando necessidade. Outra coisa é você ter uma necessidade. Veja bem, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? É interessante, né? E é interessante que o pastor Luciano Subirá, ele diz que toda vez que a Bíblia menciona algo pela primeira vez, é algo que tem uma lição importante para as nossas vidas. Seja uma palavra, seja no caso aqui, que foi o primeiro milagre, tem que ser um exemplo. Para mim aqui é um milagre extravagante, não é? Por quê? Nesse primeiro milagre, essas pessoas da festa estavam passando necessidades? Estavam passando, sim ou não? Não. Elas estavam sendo essencial para comer? Faltava arroz, faltava feijão, faltava farinha, faltava o quê? Vinho. Era algo essencial?
Não. Eles não estavam passando necessidade, eles tinham uma necessidade. Deu para entender a diferença? Uma coisa é você passar necessidade, você não vai passar necessidade. No ano 2000, você vai ter necessidades. Qual é a sua necessidade? A casa, o casamento do filho, a festa, não é verdade? A expansão da igreja, você vai ter necessidades, você não vai passar necessidades. E essa passagem nos ensina que Jesus quer suprir todas as necessidades que você tem para viver o melhor de Deus nesta terra. Amém? Mais uma vez, essa passagem nos ensina, porque Jesus ele poderia ter começado, porque ele não foi para uma favela lá em Jerusalém, porque ele não foi para um lugar onde estivesse passando um montão de fome. Querido, olha interessante, o primeiro milagre que Jesus fez. Um milagre extravagante. Deus quer fazer coisas extravagantes na sua vida, né? Aí mais alguém vem aqui dar um testemunho desse, que vai contar isso aqui, vai dar um testemunho desse, fala que você estava passando necessidade, não consigo pagar o gás, aí alguém veio, deu uma oferta e você pagou o gás, não é? Mas aqui Jesus, ele supriu, não alguém que estava passando uma necessidade, mas alguém que tinha uma necessidade, como você tem, né? Quem sabe ano que vem você quer um carro melhor, uma casa melhor. Eu já recebi meu rema aqui, hein? Então, Jesus, ele quer suprir. 2 Coríntios 9, 10. Já estou encerrando. Ora, e a gente tem que entender que tudo funciona por um princípio. Você vai planejar, você vai trabalhar, você vai ser perito e você vai honrar a Deus com seus dízimos, ofertas e primícias, que é o grande segredo para prosperar. E nós tivemos um testemunho lindo aqui, não é? De pessoas que deve ter muitos aqui, né? Quantos vão prosperar em 2020? Faz assim, quem vai? Glória a Deus, todo mundo sorrindo bonito aqui, hein? Agora veja bem, 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Queridos, no deserto, Deus dava pão, na terra prometida, Deus dava semente. Quando Josué saiu do deserto, acabou o maná. Entrou o quê? A semente, para ter os frutos, né? Então, Deus não quer que você viva no deserto, onde você vai ter onde vai ser suprida só apenas a sua falta, as suas faltas. Deus quer te dar muito mais. Amém? Guarde bem isso. Quando você semeia por uma necessidade ministerial, isso lhe dá direito a suprimentos de necessidades milagrosas. Olha que forte isso. Quando você semeia por uma necessidade ministerial, isso lhe dá direito a suprimento de necessidades milagrosas na sua vida. E é isso que você vai experimentar em 2020. Amém? Eu quero dar um testemunho pessoal. Eu e a apóstola temos honrado a vida dos nossos apóstolos aqui, todos os meses com as nossas primícias, e Deus tem nos abençoado exageradamente, suprindo todas as nossas necessidades e desejos. Eu comecei a primiciar na vida do apóstolo Edmilson, não sei se ele se lembra, em abril de 2009. Fazem quantos anos? 10 anos. Sabia? Você sabia? Abril de 2000, eu tenho tudo anotado. Comecei dando R$460. Nesses 10 anos, nunca deixei de primiciar o apóstolo. A apóstola também tem ministrado, ela começou mais depois, né? Mas eu já tinha começado antes mesmo do apóstolo René ministrar nas nossas vidas. Hoje,
as minhas primícias, eu digo, a minha primícia é uma primícia ministerial, tá? Não é que eu ganho pessoalmente, mas eu dou uma primícia minha. Hoje nós damos quanto? R$ 2.500. Tem sido a média. Comecei com 460, hoje eu dou todo mês R$ 2.500 de primícia. Por que eu estou contando? Será que é para... Estou contando para que você tenha um modelo, um exemplo. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Eu preciso imitar alguém, eu preciso ter modelo. A Bíblia diz, não é errado imitar, errado é imitar pessoas erradas, coisas erradas. Eu, quando era mais novo, antes de me converter, eu imitava o John Lennon. Eu usava o cabeleiro, tinha óculos redondinho e imitava aquele doidão lá, o John Lennon. Gostava dos Beatles e dos Rolling Stones, né? Mas eu me converti. Agora eu tenho outras referências, né? Mas não é errado, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores. Então eu quero, nessa noite, dizer, e é interessante que Davi, quando foi levantar as ofertas do povo para construir o templo de Salomão, ele disse quanto ele estava ofertando. Não sei quantos 1.000 talentos de ouro, não sei quantos de prata, ele disse as quantidades. Por quê? Ele queria ser modelo, ele queria ser exemplo, né? E nós temos que ser modelo. E quando eu digo, às vezes eu digo até para a igreja lá, para quê? Para que a igreja tenha um referencial, né? Porque é muito fácil. Jesus repreendeu os fariseus dizendo, ó, vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque tem muita gente que diz e não faz. Então, e aí ele começa a falar, o rei Davi disse, porque eu amo a casa do Senhor, nossa motivação principal, não é porque eu vou ter, o ter vai vir, mas eu dou porque eu amo. Eu dou para o apóstolo Edmilson, por esse ministério, porque eu amo a vida dele, porque eu amo esse ministério, eu amo essa igreja. Eu não dou apenas porque eu vou receber, porque eu vou ter, e estou ganhando muito. Vem, né? Junto com isso dá. Aí, lá Davi disse, depois que ele falou que ele estava dando tanto para construir o templo de Salomão, ele disse, quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem está, pois, disposto?